Olá, bem-vindos a mais uma produção de texto. Essa produção de texto foi feita hoje pelas 10 horas no Meet. Então, ontem foi mandado para a casa dos alunos pelo grupo de WhatsApp essa imagem dessa história em quadrinhos, para a gente poder construir um texto em prosa hoje. Então, o que a gente fez? A partir da imagem, da leitura das imagens da história em quadrinho, nós construímos um texto em prosa. E qual é a diferença do texto em prosa para o texto da história em quadrinho? Que a história em quadrinho ela tem imagens e desenhos que a gente pode observar essas imagens e entendendo a história. E o texto em prosa não, a gente tem que ter um narrador para poder descrever essas imagens para que a gente possa entender. A gente não pode só ir colocando as falas no texto em prosa, a gente tem que descrever o que acontece. Então, vamos lá. Como é que ficou o texto? Então, o texto ficou assim. Os meninos, 4 de setembro de 2020, os meninos sugeriram que o título do texto fosse A Fome de Magali. Então, o título do texto ele é colocado no meio da linha e destacado. Aí, do título para o primeiro parágrafo, a gente tem que pular uma linha. É o único momento no texto que a gente pula uma linha. Então, a gente começa. Então, como eu disse, o texto em prosa, ele não tem imagens. Então, eu tenho que usar a descrição do narrador para contar o que está acontecendo. Então, o narrador começou o texto bem assim. Um dia, Magali estava andando pelo parque quando viu Cebolinha e perguntou. Então, o narrador, ele faz esse papel de contar o que está acontecendo, qual local, né? Então, aí eu vou mudar. Quando fala perguntou, eu uso 2 pontos. Por quê? Porque a próxima frase é uma fala. A fala da Magali. Ela perguntou, parágrafo, travessão, porque eu não posso misturar a fala do narrador com a do personagem. O que você está comendo, Cebolinha? Me dá um pedaço? Ela fez 2 perguntas, então eu tenho 2 pontos de interrogação. Aí, o Cebolinha vai responder. Eu não vou responder na mesma linha, eu tenho que mudar de novo o parágrafo e colocar o travessão, porque é fala de personagem. Então, toda vez que o personagem falar, eu uso o travessão. Toma, Magali, pode pegar. Aí, vai mudar de novo a história, né? O narrador precisa contar o que vai acontecer. Então, o narrador começa. A Magali continuou andando e encontrou a Mônica, que chupava um picolé e perguntou. Lá na história em quadrinho, eu vejo essa imagem, mas aqui, como é prosa, eu tenho que descrever, através de palavras, o que eu vejo. Então, o narrador falou isso. A Magali continuou andando, encontrou a Mônica, que chupava um picolé e perguntou. A Mônica vai falar, então eu uso 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. Me dá um pedaço do seu picolé? É uma pergunta, então eu usei interrogação. Na outra linha, parágrafo, travessão, porque é a resposta agora. Essa Magali pode pegar. Aí, o narrador vai contar de novo o que vai acontecer, vai mudar o acontecimento. Então, o narrador entra contando. Magali andou mais um pouquinho e encontrou seu amigo Cascão, que comia um sanduíche e perguntou. Então, toda vez que for anunciar uma fala, tenho que usar 2 pontos. Na outra linha, travessão. Me dá um pedacinho do seu sanduíche? Outra pergunta, interrogação. A resposta não pode vir na mesma linha do que a pergunta. Então, a resposta na outra linha, travessão. É claro, você vai pegar qualquer forma. De qualquer forma. Aí, vai mudar de linha novamente, colocar o travessão, porque o Cascão vai falar, né? A Magali vai falar. Você me conhece bem, eu ia pegar mesmo. Então, toda vez que for fala de personagens diferentes, eu tenho que mudar de linha e colocar um novo travessão. E quando o personagem terminar de falar e que for o narrador que for falar, também tenho que mudar de linha e colocar o travessão. Magali foi para casa jantar porque não tinha comido bastante e estava faminta, fim. Então, o texto, ele sempre vai ter o parágrafo para mudar o acontecimento, para mudar a fala. Se é fala de um personagem é num parágrafo, se é fala de outro personagem é no outro parágrafo, se é a fala do narrador é em outro parágrafo. Se o narrador mudou o acontecimento, é em outro parágrafo, ok? E o parágrafo é o espaço que marca essas mudanças. Então, quantos parágrafos tem esse texto? Vamos contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parágrafos. Nesse texto tem 11 parágrafos. Por quê? Porque toda vez que muda a ideia, pode ser fala do narrador, fala do personagem, parágrafo diferente, ok? Então, fiquem bem, copiem o texto e até a próxima aula de produção.